Imagine um lugar onde pessoas são jogadas para serem esquecidas. Um lugar onde a loucura não era um diagnóstico, mas sim uma sentença de morte, onde ser mulher, pobre, negro ou simplesmente incômodo para alguém podia significar o fim da sua liberdade e da sua dignidade. Esse lugar existiu no Brasil, e seu nome era Hospital Colônia de Barbacena. Durante o século XX, esse hospital psiquiátrico localizado em Minas Gerais se tornou o maior depósito de indesejados do país. Mais de 60 mil pessoas morreram ali, vítimas de maus tratos, tortura, fome e abandono. Mas o mais chocante, a maioria dos internados não tinha qualquer transtorno mental. Eles estavam ali porque a sociedade queria se livrar deles. O Colônia não era um hospital, era um campo de concentração disfarçado. Mulheres que engravidavam fora do casamento, homens pobres e negros sem emprego, pessoas em situação de rua, epilépticos, alcoólatras, vítimas de estupro. Qualquer um podia ser internado no Colônia sem nenhum critério médico. E uma vez dentro, raramente saía. As celas estavam superlotadas, com pacientes nus pisoteando-se uns aos outros. Não havia camas suficientes nem comida. Muitos morriam de fome, outros enlouqueciam de tanto sofrimento. A água dos banhos era gelada, independente da estação. 3 vezes por semana, um funcionário jogava jatos de mangueira nos internos, como se fossem animais. Homens e mulheres eram violentados, espancados, esquecidos. Corpos apodreciam no chão ao lado dos vivos. Médicos não tratavam, apenas sedavam e eletrocutavam. Os cadáveres eram vendidos para faculdades de medicina, usados como cobaias para estudo. E tudo isso acontecia com a conivência do governo. Para as autoridades, o Colônia não era um escândalo, era um método de controle social. Pobres, negros e mulheres que não seguiam os padrões eram simplesmente removidos da sociedade. E assim, o hospital seguiu existindo por décadas, enquanto a população fingia não ver. Nos anos 1970, começaram a surgir as primeiras denúncias. Um fotojornalista da revista O Cruzeiro conseguiu entrar no hospital e registrar imagens que chocaram o Brasil. Seu trabalho revelou ao mundo o que já se sabia nos bastidores. O Colônia era um lugar de extermínio, mas a mudança real só veio anos depois. Foi o psiquiatra Franco Basaglia, líder da luta antimanicomial na Itália, quem inspirou a transformação. Basaglia defendia que manicômios não curavam ninguém, apenas aprisionavam. Sua influência chegou ao Brasil e inspirou a reforma psiquiátrica, que lutou pelo fechamento dessas instituições e pela criação de Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. O Hospital Colônia de Barbacena começou a ser desativado nos anos 1980, e sua história virou um símbolo da crueldade do sistema manicomial brasileiro. O que aconteceu no Colônia não pode ser esquecido. Não foi apenas um erro médico, foi um crime contra a humanidade. A história desse hospital revela o pior do preconceito e do autoritarismo. Ela nos ensina que, quando a sociedade decide ignorar aqueles que sofrem, horrores como esse se tornam possíveis. Que essa história não se repita e que jamais fechemos os olhos para os que gritam por socorro.